Olá, pessoal, quanto tempo? Estava com saudade de vocês, faz tempo que eu não gravo aqui pro canal. Hoje eu tenho uma palavra vinda da parte de Deus para a sua vida. Se encontra no primeiro livro da Bíblia, em Gênesis. Gênesis 16, do 1 ao 6. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dera nenhum filho, como tinha uma serva egípcia chamada Agar. Disse a Abraão: Já que o Senhor me impediu de ter filhos, possua a minha serva. Talvez eu possa formar família por meio dela. Abraão atendeu a proposta de Sarai. Quando isso aconteceu, já fazia 10 anos que Abraão, seu marido, vivia em Canaã. Foi nessa ocasião que Sarai, sua mulher, entregou sua serva egípcia, Agar, a Abraão. Ele possuiu Agar e ela engravidou. Quando se viu grávida, começou a olhar com desprezo para sua senhora. Então Sarai disse a Abraão: Caia sobre você a afronta que venho sofrendo. Coloquei a minha serva em seus braços e agora ela sabe que engravidou, ela despreza-me. Que o Senhor seja o juiz entre mim e você. Respondeu Abraão a Sarai: Sua serva está em suas mãos, faça com ela o que achar melhor. Então Sarai tanto maltratou Agar que esta acabou fugindo. Sara tomou uma decisão que influenciou tudo na vida de uma pessoa. E nesse caso aqui, o tema dessa mensagem é decisões que geram consequências. E essa decisão mudou a vida e influenciou também a vida de Agar. A Bíblia fala que Abraão estava avançado em idade, mas que Deus fez uma promessa e ele creu. Vamos conferir essa promessa lá na Bíblia. E que está em Gênesis 12, do 1 ao 3. Então o Senhor disse a Abrão: Saia da sua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai, e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Abençoarei os que o abençoarem e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Essa é a promessa que Deus fez a Abraão. Ele creu nessa promessa de que de Sara e dele nasceria um filho. E Deus também falou que Abraão seria o pai de multidões. Mas a promessa demorou para chegar, então Sara pensou em ajudar Deus a cumprir essa promessa. Ela acabou se precipitando. Aí eu pesquisei no Google o que significa se precipitar: derrubar, empurrar com violência, lançar em desgraça, fazer andar mais depressa, apressar, acelerar, ativar, lançar-se ou atirar-se em uma situação adversa, caminhar com rapidez, acelerar-se, antecipar-se, precipitado. É um adjetivo que significa que se comporta de maneira impulsiva, que age sem reflexão, que demonstra imprudência. Imprudente ou apressado. Precipitado também pode ser usado como substantivo masculino para designar uma pessoa que se comporta de modo impulsivo ou irrefletido. Isso já descreve mais ou menos o erro da decisão da Sarah, né? Sarah tomou uma atitude sem pensar nas consequências. Ela teve uma ideia e compartilhou com seu marido: se você possuir a minha serva, ela pode lhe dar um filho, e ele será meu e seu. E assim seremos pais de multidão através de Agar. Agar era jovem egípcia no Egito. Quem já leu a história de Moisés sabe que os egípcios são um povo diferente. Mas eu acredito que o tratamento que ela recebia na casa de Abraão era dos melhores. Ela era a serva de Sara. Naquela época, quando as mulheres se casavam, elas possuíam uma funcionária que cuidava delas. Ela era mais nova do que Sara. Acredito que elas eram amigas e confidentes. Só que aconteceu que Agar engravidou do herdeiro do seu senhor, e isso deve ter mexido com a cabeça da jovem egípcia, que começou a mostrar
sua honra para sua senhora e dizer que carregava o herdeiro. Assim começou a guerra dentro da casa de Abraão. A serva não aguentou ser maltratada e fugiu para o deserto. E aí ela fugiu do deserto e encontrou o anjo do Senhor. E o anjo mandou ela voltar para a casa da senhora e disse que dela também sairia uma grande nação, que o filho dela também herdaria uma promessa. Deus tentou não, né? Que Deus é perfeito. Deus consertou o erro de Sara e não desamparou Agar, por amor a Abraão, mas as coisas não melhoraram. Vou abrir um parênteses para falar também de outros personagens, só que para fazer uma análise de decisões. As decisões desses outros personagens foram decisões certas, não foram decisões precipitadas. Vamos ler em Daniel 1, versículo 11. Daniel disse, então, ao homem que era o chefe dos oficiais, e ele tinha sido encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei. E trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida do rei. Quem conhece a história de Daniel sabe que Daniel e seus amigos foram levados cativos para a Babilônia. Eles eram príncipes e foram levados como prisioneiros. Mas o rei ofereceu o melhor que tinha no reino para eles servirem em seu templo. Mas os amigos se recusaram a comer o manjar do rei. Se posicionaram e tiveram uma decisão que agradou o Senhor. Eles ficaram mais fortes e mais bonitos do que os demais moços. Ainda em Daniel, havia 3 moços, que eram os amigos que estavam com Daniel, que foi Ananias, Misael e Azarias, que também foram denominados como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles também tiveram decisões boas. O rei ordenou que todo mundo se dobrasse à sua estátua que ele levantou. Sadraque, Mesaque e Abednego, eles não se curvaram a essa estátua. Então esse rei mandou chamar eles e ainda aqueceu a fornalha 7 vezes mais. Está em Daniel 3, do 20 ao 26. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. E os 3 homens vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas foram amarrados e atirados na fornalha extraordinariamente quente. A ordem do rei era tão urgente e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Mas logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmando, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: Não foram 3 homens amarrados que nós atiramos no fogo? E eles responderam: Sim, ó rei. E o rei exclamou: Olhem, estou vendo 4 homens desamarrados e ilesos andando pelo fogo. E o quarto se parece com o filho dos deuses. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. A gente aprende com isso que o caminho da obediência é sempre o melhor caminho. Veja o exemplo desses jovens. Ao contrário de Sara, tomaram a decisão que agradou ao Senhor e não se precipitaram. Aguardaram o tempo certo para a bênção do Senhor chegar em suas vidas. Voltando à história de Agar, ela ganhou um bebê, e o nome desse bebê foi Ismael.
Sara também concebeu na velhice, e o nome desse bebê se chamou Isaque. Ismael, que já era jovem, começou a implicar com Isaque, que tinha poucos anos de vida. Sara manda expulsar Agar e seu filho novamente. Mas o Senhor que cuida e provê na vida dos dois, assim como Deus disse. Ismael e Isaque são parte da promessa de Abraão, e os dois formaram nações. Deus corrigiu a decisão de Sara, mas teve muitas situações complicadas que poderiam ser evitadas se ela esperasse no Senhor e não tomasse a decisão precipitada. O Senhor está sempre nos mostrando o caminho, e às vezes pensamos que a promessa está demorando, e vamos dar o nosso jeitinho e acabamos complicando mais a situação. No lugar de resolver, vamos pedir socorro a Deus e Ele nos ouve. Ele muda a rota da nossa história e cuida de nós, mas poderíamos ter evitado essa complicação esperando com paciência no Senhor e obedecendo, assim como Daniel e seus amigos. Outra história também que podemos lembrar é do povo de Israel, que demorou para entrar na terra prometida por desobediência, no meio do deserto. Mas o Senhor cumpriu a sua promessa e fez o povo entrar na terra prometida. Eles demoraram, mas eles entraram. Que o Senhor tenha misericórdia de nós quando decidimos errado e nos coloque na rota certa. Não sei a decisão que você quer tomar, mas não esqueça de consultar ao Senhor antes de decidir. Ele ainda responde os seus filhos. Eu agradeço vocês que me escutaram até aqui. Não esqueça de deixar o seu like e compartilhar essa palavra com os seus amigos. Fiquem com Deus e até a próxima.